Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. No último vídeo nós fizemos algumas considerações sobre Romanos capítulo 8, versículo 10. E nós procuramos entender o que é que Paulo afirma quando ele diz que se Cristo está em nós, nosso corpo está morto por causa do pecado. Muita gente não entende algumas coisas que Paulo fala, mas eu afirmei que para entender o que Paulo fala muitas vezes, num determinado lugar, é necessário examinarmos o próprio Paulo, né, a respeito do que ele disse em outros lugares, né, falando do mesmo assunto, certo? Tratando da mesma matéria. Vamos ler aqui o versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha, eu tratei de falar aqui, quando nós estávamos analisando o versículo 9 de Romanos 8, eu tratei de fazer algumas considerações sobre o sentido do habitar do Espírito em nós, né? O sentido maravilhoso, profundo, amplo e rico disso. O Espírito habitar em nós, o Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo fazer de nós templos de Deus, verdadeiros templos de Deus, né, de mim, de você. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ou seja, o Espírito Santo faz morada em nós. Ele faz morada, ele reside em nós. Ele mora conosco. Porque foi o Espírito Santo que nos gerou de novo. Foi o Espírito Santo que nos tornou filhos e filhas de Deus. Foi o Espírito Santo que nos introduziu agora na família de Deus. Somos filhos, não somos bastardos. Somos filhos. Por que somos filhos de Deus? Porque Deus, por meio do que Cristo fez e da ação poderosa do Espírito Santo, nos gerou para Ele mesmo, segundo a sua vontade, como diz Tiago 1,18. Fomos gerados por Deus. Se fomos gerados por Deus, por meio de Cristo e através do Espírito Santo, somos filhos dele. Deus é o nosso Pai. É por isso que quando Cristo nos ensina a orar, ele começa dizendo, Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai não é só meu, o Pai não é só seu. O Pai é nosso. Deus é nosso Pai, e Paulo vai falar isso aqui agora. É por isso que eu vou analisar um trecho um pouco maior aqui agora de Romanos, para que vocês tenham este mesmo entendimento, para que vocês recebam as bênçãos desta revelação maravilhosa que Paulo está transmitindo, primeiro aos Romanos, depois a nós que lemos a epístola de Paulo aos Romanos. E ele diz, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo, proveniente de Deus. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o quê? O corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Veja, o nosso corpo está morto por causa do pecado. Mas é como eu disse no vídeo passado, esse mesmo Espírito que habita em nós, esse mesmo Espírito transformará o nosso corpo em corpo incorruptível, num corpo glorioso, num corpo que viverá eternamente. Estão entendendo a maravilha do que Paulo está dizendo aqui? Esse mesmo Espírito que habita em nós, ele mora em nós, ele habita em nós. Ele veio habitar em nós pela soberana vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi porque nós, um dia antes disso, antes da vontade de Deus se materializar em nós, nós desejamos isso. Não, nós estávamos mortos na nossa carne.
E a carne não pode se sujeitar à vontade de Deus, a carne não pode agradar a Deus. Se a carne não pode, é impossível ela. Como é que nós poderíamos desejar ter vontade de Deus? Paulo está falando disso aqui exatamente no capítulo 8. Então, a maravilha do que ele está deixando claro aqui é uma coisa muito boa. Nós temos que apreender isso. Nós temos que receber isso em nome do Senhor Jesus. A promessa é que esse corpo mortal receberá incorruptibilidade, receberá glória. Nós viveremos eternamente com um corpo novo, nosso corpo será renovado, deixará de ser esse corpo caído, esse corpo morto, esse corpo pecaminoso, esse corpo que saboreia a carne, que sente prazer na carne. Olha o que ele diz no verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Vocês estão vendo o que eu disse no vídeo passado? Ele está dizendo o que ele está dizendo aqui agora no capítulo 8, exortando-nos a viver não segundo a carne que habita nesse corpo mortal pecaminoso. É disso que se trata as exortações de Paulo aqui agora. Nós não podemos mais viver segundo a carne. Não podemos mais viver controlados pela carne que habita no nosso corpo. Por que não? Porque já somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Ele reside em nós. Não há como agora ele deixar de habitar em nós. Não há como ele deixar de residir em nós. E aí eu me lembro agora de uma afirmação da teologia adventista, indicando que num determinado momento, quando a porta da graça se fechar, essa é outra coisa absurda que a igreja adventista prega, a porta da graça se fechando, segundo eles, é mais ou menos 1 ano antes da volta de Jesus. É um absurdo um negócio desse, né? A porta da graça se fechando, mais ou menos 1 ano antes de Jesus voltar, e quando a porta da graça se fecha, segundo o entendimento adventista, o Espírito Santo é retirado da terra. Ou seja, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, no qual nós fomos selados, e agora nós somos filhos de Deus, porque ele habita em nós. Somos filhos de Deus porque o Espírito habita em nós, não é porque nós somos bonzinhos, santinhos, deixamos de pecar, não. Se fosse assim, não haveria exortações de Paulo aqui, na Epístola aos Romanos. Mas então, voltando à bobagem apregoada pela teologia adventista. Bom, então quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo será retirado da terra. E nós estaremos sozinhos, solitários. Meu Deus do céu! Onde isto está expressado e declarado na palavra de Deus? Que nós, que somos filhos de Deus, regenerados pelo poder de Deus, por meio do que Cristo fez e por meio da ação poderosa do Espírito Santo, que nos transformou, que nos gerou de novo, transformando-nos em novas criaturas, filhos de Deus, parte da sua família, co-herdeiros com Cristo, selados, portanto, nesse Espírito Santo. Onde é que a Bíblia diz que nós ficaremos de novo órfãos? O próprio Cristo diz, vocês não vão ficar órfãos, eu estou indo para o meu Pai, mas vou enviar um outro Consolador, semelhante a mim, ele estará com vocês. E é por isso que Jesus afirma o que ele afirma, irmãos, olha aqui, irmãos, meus queridos irmãos adventistas do 7º dia, vocês precisam parar de pregar tanta bobagem, tanta mentira. Jesus, aqui em Mateus capítulo 28, ele diz o seguinte, olha, a partir do verso 18, Mateus 28, a partir do verso 18, Jesus diz assim, atenção adventistas, escutem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis, olha isso aqui, adventistas, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Fim dos tempos só acontecerá quando Jesus estiver voltando, igreja adventista. Fim dos tempos não ocorre antes da volta de Jesus.
Jesus, a volta de Jesus é que marcará o fim dos tempos. E Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos. Mas como é que ele estará conosco até o fim dos tempos? Olha, ele deixou isso bem claro. No Evangelho de João, a partir do versículo 14, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16, ele deixa bem claro que é através do Espírito Santo, esse outro Consolador, que ele estará conosco. Eu leio aqui em João capítulo 16, a partir do verso 7, o que diz aqui, olha, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Esse Espírito Santo está conosco. Ele habita em nós. Ele reside em nós. Como é que agora eu tenho o direito de dizer o seguinte, olha, assim que a porta da graça se fechar, o Espírito Santo será retirado de todos. Nós ficaremos aqui à mercê de nós mesmos, né? É impressionante este ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É mais um ensino horroroso. Horroroso, abominável. E por que não dizer mentiroso? Amados, o Espírito Santo foi deixado aqui como um outro Consolador, semelhante a Jesus. E é este Espírito Santo que habita em nós. Ele não deixará de habitar, de residir em nós. Não é isso que a palavra diz. Pelo contrário, a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus até a vinda de Jesus. Paulo vai dizer isso aos Efésios. Mas voltemos então a Romanos 8, a partir do verso 12. Tendo este entendimento de que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, ele está em nós. É por isso que nós não estamos órfãos, né? O Espírito Santo é nosso Pai, assim como Cristo é nosso Pai, Deus é nosso Pai. Cristo assume uma figura dupla aí nesse caso, porque ele é um de nós, então ele se torna o nosso irmão mais velho. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, é tendo esta luz maravilhosa em mente que Paulo nos exorta a não vivermos mais segundo a carne. Nós não somos mais obrigados a viver segundo a carne. Paulo está dizendo isso para exortar-nos a ter uma vida mais santa, gente, mais justa. Mais santa e mais justa. A lei não foi abolida, a vontade preceptiva de Deus não foi abolida. É por isso que nós devemos viver de conformidade com essa lei. Com os princípios eternos desta vontade preceptiva de Deus. E aqui no verso 13, Paulo diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Olha, viver segundo a carne é caminhar para a morte. É caminhar para a morte. Todos nós, independentemente de vivermos na carne ou no espírito, estamos caminhando para uma morte natural. A morte a qual Paulo se refere aqui não é essa morte natural. Ela está inserida aqui. Ela está aqui dentro. Essa morte natural pela qual nós possamos passar daqui a pouco. Nós não sabemos o dia da nossa morte natural. Não é? Nós podemos passar por ela, independentemente de sermos filhos de Deus ou não, de o Espírito Santo habitar em nós ou não, podemos passar por ela. Agora, a morte para a qual Paulo faz referência aqui é a morte eterna. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. E se nós vivermos
insistentemente segundo a carne, isto consistirá numa evidência de que nós nunca fomos regenerados. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe e existirá sempre o joio no meio do trigo. Existirá sempre o falso crente dentro da igreja, dentro do povo de Deus, misturado ali com o povo de Deus. Nós temos que entender isso. Então, Paulo, quando ele fala isso, olha, porque se vocês viverem segundo a carne, encaminharão para a morte, Paulo não está querendo dizer aqui que é possível perder a salvação. Não. Nossa salvação não foi iniciativa de nós mesmos, portanto nós não podemos perdê-la, porque foi iniciativa do nosso Deus. E o próprio Deus, em Cristo, afirmou o seguinte, olha, eu não vou perder nenhum. Ele diz isso. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum. Ele diz isso em São João 6. Ele afirmou que não perdeu nenhum em João 17. É óbvio que se ele não perdeu nenhum, e a vontade do Pai é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu, é óbvio que ele jamais perderá. E o próprio Cristo afirma, olha, ninguém poderá arrebatar um filho meu da minha mão. Ninguém. Jamais perecerão. Não é isso. Então, veja bem, quando Paulo diz aqui, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, ele não está querendo dizer que é possível perder a salvação, não. Prestem atenção na coesão do todo harmônico, bíblico, escriturístico. Porque senão a Bíblia se torna contraditória. É Jesus contradizendo Paulo, Paulo contradizendo Jesus, Paulo contradizendo Moisés, Moisés contradizendo Paulo, João contradizendo Pedro, Pedro contradizendo João, e isso seria uma bagunça. Isso seria uma prova de que as Escrituras não provieram de Deus, não foram procedentes de Deus, mas é óbvio que elas foram procedentes de Deus, porque ela é harmoniosa, ela não falha. Então, quando Paulo diz aqui, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, ele está querendo dizer o seguinte, olha, isso, se vocês continuarem insistindo em viver segundo os ditames da carne, óbvio que isso é uma evidência de que eles nunca foram regenerados verdadeiramente. Por isso é que nos versículos anteriores ele diz, olha, se porém o Espírito de Cristo está em vocês, aí ele diz aqui, deixa-me ver um outro versículo aqui no capítulo 8. Verso 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ele coloca as coisas na condicional. Porque Paulo não sabe quem é e quem não é verdadeiramente filho de Deus. Então, se você que está me assistindo agora continuar insistindo em viver na sua carne, dando aso à sua carne, o seu corpo carnal, isto consistirá numa evidência inequívoca de que você não passou pelo novo nascimento, de que o Espírito Santo não habita em você. Então ele continua, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Está vendo que ele está tratando aqui dos feitos do corpo? É da nossa santificação. Mortificar os feitos do corpo não é algo que se faz assim, ó. Não, agora eu já não peco mais. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, parem com essa ideia. Eu já disse aqui, eu já tratei para vocês de algumas experiências que eu tive com os perfeccionistas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma coisa terrível. E até hoje tem gente dentro da Igreja Adventista alimentando um perfeccionismo imbecilóide, idiota, mentiroso, hipócrita, cínico. Por que isso tudo? Porque enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, sempre escorregaremos aqui ou ali. Enquanto estivermos habitando nesse corpo carnal, é como Paulo diz, olha, eu segundamente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo do pecado. Ele diz isso. Então há esta dicotomia espiritual dentro de cada um de nós. Somos seres espiritualmente bipartidos. Possuímos uma natureza espiritual, graças a Deus, mas também a natureza carnal está aqui dentro. É por isso que há conflito, meu Deus do céu. Quando será que a Igreja Adventista vai entender isso? E Paulo está tratando então agora de exortar os crentes em Roma a não darem ouvidos à sua carne, a não ouvirem mais, a não serem guiados mais pela carne, como se fossem obrigados a serem guiados e controlados pela carne. Isso é exortação. Verso 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos filhos por nossa causa.
Fomos nós que num determinado dia da nossa vida chegamos para Deus e dizemos: Senhor, agora eu quero ser seu filho? Não, pelo amor de Deus, ponha isso na sua cabeça. Somos filhos de Deus porque Deus decidiu soberana e graciosamente nos tornar filhos dele, nos gerar de novo, segundo a sua vontade. É o que Tiago diz. Paulo também diz. Entendam isso. Isso é maravilhoso o que está escrito aqui no verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu sou filho de Deus. Isso não significa, mais uma vez, eu tenho que ser repetitivo aqui, né? Isso não significa que eu não erre aqui ou acolá. Não significa que eu já seja perfeito. Não é isso que significa. Significa que a minha vida é controlada pelo Espírito. Se a minha vida não fosse controlada pelo Espírito, eu não teria nenhum prazer em estar aqui dando a minha cara a tapa no YouTube, recebendo críticas e mais críticas, recebendo uma saraivada de críticas, algumas ferinas, injustas, críticas pessoais, ad hominem, por conta do que eu estou fazendo. Mas, no entanto, veja bem, no entanto, pregar o Evangelho aqui no YouTube, para os meus irmãos adventistas, constitui-se para mim uma das maiores alegrias que eu tenho na vida hoje. Eu não sentiria prazer no estudo da palavra de Deus, eu não sentiria prazer em ler essa carrada de livros que eu tenho aqui, que tratam da palavra de Deus, que tratam de diversos assuntos assumidos pela palavra de Deus. Eu não teria prazer nisso. Eu não queria saber de nada disso, isso para mim não teria sentido algum. Mas por que isso tem sentido? Porque eu sou filho de Deus. E por que eu sou filho de Deus? É porque eu quis ser filho de Deus? Não, o Espírito Santo me gerou. Espírito Santo, Deus me chamou através de Cristo e através da ação poderosa de Cristo, Deus me chamou para ser seu filho. Me gerou segundo a sua vontade. Eu sou filho de Deus por causa de Deus e não por causa de mim mesmo. Verso 15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papaizinho querido, papaizinho amado. Deus é o meu papai. Deus é o seu papai. Se Deus é o seu papai, não fica atemorizado pensando: meu Deus do céu, será que agora eu cometi um pecado aqui agora? Será que Deus vai me castigar? Será que eu vou perder a salvação por causa disso? Pare de viver atemorizado, preocupado. Ah, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é, isso é pecado. Pare com isso não é vida cristã. Vida no Espírito, a vida no Espírito é a vida guiada, orientada pelo Espírito Santo, mas é uma vida de paz e confiança no Deus que te gerou para Ele mesmo. Não é uma vida na qual você confia em si mesmo. Né? Então há um conflito? Há um conflito. Mas o fato de haver esse conflito significa que você está vivo para Deus. Dê glórias a Deus porque há um conflito dentro de você. Porque na pessoa onde não há esse conflito, eu tenho dó dela, porque essa pessoa que não tem esse conflito em si, ela não é de Deus. O Espírito Santo não habita nela. Ela não foi alcançada pelo chamado eficaz de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. É o espírito de escravidão que nos faz atemorizarmos, que nos faz ter medo de Deus. Mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Veja, espírito de adoção. Pare e pense no seguinte. Você já foi a um orfanato? Olha, eu confesso a vocês que eu nunca fui a um orfanato. Nunca fui. Eu confesso. Mas eu sei que no orfanato existem crianças sem pai e sem mãe. Crianças órfãs. Crianças órfãs, sem pai e sem mãe. Me digam uma coisa, meus amados irmãos que me assistem agora. No orfanato, quem é que decide ser adotado por quem?
São os órfãos que decidem a sua própria adoção? São eles que decidem a sua própria adoção? São os órfãos que decidem? Vocês sabem muito bem que não. Mas por que eu estou buscando fazê-los refletir sobre este aspecto? Sobre este fato? Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte, olha, da mesma forma como num orfanato não são os órfãos que decidem pela sua própria adoção, na vida espiritual, quem decide a nossa adoção é quem? É o próprio Deus. É Ele que decide o seguinte, eu vou adotar você, Paulo. Eu vou adotar você, Ademar. Eu vou adotar você, Edson. Eu vou adotar você, Luciana. Eu vou adotar você, Maria. Eu vou adotar você, Joel. Eu vou adotar você, Daniel. Eu vou adotar você, Guilherme. Eu vou adotar você, Elias. Eu vou adotar você, Joana. É Deus que decide. É Ele que adota. É Ele que nos adota. Não somos nós que adotamos Deus. É Ele que nos adota enquanto seus filhos. E Paulo está dizendo justamente isso aqui no versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Paizinho, meu Pai, Pai. Nós não estamos órfãos. Por que nós não estamos órfãos? Porque nós temos um Pai. Ele nos adotou para Ele mesmo. Vocês querem me dizer que isso não é evangelho? Vocês querem? Vocês querem me dizer que esse tipo de pregação aqui que eu estou fazendo, ele desestimula buscar a santificação? Vocês querem me dizer isso? Vocês terão a coragem de escrever aí na seção de comentários que esse tipo de pregação, esse tipo de exposição da palavra de Deus que eu estou fazendo agora aqui, constitui-se num desestímulo à santificação? Vocês querem? Vocês terão a coragem, a safadeza de escreverem isso? Porque todos que escreverem isso são safados. São pilantras, falsos crentes e falsos profetas. Eu digo isso em nome de Jesus. Porque eu estou lendo a palavra, interpretando a palavra, versículo por versículo aqui, mostrando o sentido da palavra com a própria palavra. Não estou fazendo cotovelogia. Estou lendo a palavra, estudando a palavra, mostrando especialmente para a membresia adventista do sétimo dia o que é verdadeiramente evangelho. Desde 2017 que nós estamos imiscuídos nessa missão, nessa obra. Verso 16 diz assim, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito atua em nosso íntimo, nosso espírito, em nossa mente, que somos filhos de Deus. É Ele mesmo que nos convence disso. Ou vocês acham que eu estou aqui louco? Eu estou agindo aqui por mim mesmo. Ou dizer que eu sou filho de Deus? Você, ao afirmar que é filha ou filho de Deus, vocês acham que vocês são loucos? Vocês que verdadeiramente sentem prazer nas coisas de Deus. Vocês que verdadeiramente sentem prazer no estudar a palavra de Deus, em aprender mais, cada vez mais da palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus e é o Espírito Santo que nos convence disso. Dentro de nós, aqui na minha mente, o Espírito Santo nos convence, Ele nos trouxe a vida, Ele habita em nós, Ele está conosco. Portanto, toda vez que eu dou uma escorregada, toda vez que o meu corpo peca, a minha natureza carnal me faz pecar, o Espírito Santo evidentemente vai condenar essa ação pecaminosa. Vai condenar essa ação pecaminosa. A ação pecaminosa, ela é sempre condenada. Agora, o Espírito Santo, que nos trouxe a vida, vai nos fazer lembrar dos textos bíblicos maravilhosos que anunciam o seguinte, olha, todos os seus pecados já foram pagos por Cristo. Agora, isto não significa que você deva viver vida de pecado. Pelo contrário. O fato de você ter a percepção, a noção de que todos os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz, deve te encher de responsabilidade e temor, de tal modo que agora você deve
Não viver uma vida desregrada, uma vida desnorteada, sem eira nem beira, sem nexo, sem sentido, sem limites. Não é isso. Então o Espírito Santo, ele nos convence, ele conversa conosco, ele fala conosco, ele nos instrui, ele nos dirige, ele nos guia. Porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando é que Deus vai abandonar um seu filho e dizer para ele o seguinte: você não é meu filho mais porque você cometeu esse tipo de pecado? Se ele mesmo já previu todos os pecados que você cometeria, porque ele é onisciente, e mesmo assim resolveu chamar você, resolveu produzir em você o ser uma nova criatura, o nascer de novo. Estão analisando? Esse mesmo Deus que é onisciente, que previu que você cometeria tais e tais pecados, chamou você para ser filho dele, gerou você de novo para ser filho dele. Agora, porque você comete um pecado aqui ou outro acolá, ele vai chegar em você e falar: você não é mais meu filho. Parem com isso, Deus não é homem. Parem com isso, Deus não é humano. Parem com isso. Verso 17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vida com Cristo é vida de sofrimento. Vida no Espírito é vida de sofrimento. Por N razões, por N motivos. É vida de sofrimento. Paulo vai falar um pouco desse sofrimento. E nós vamos retornar no próximo vídeo, tratando um pouco dessas questões que Paulo abordará a partir do versículo 18 de Romanos 8. Espero que você tenha sido abençoado com mais essa exposição da palavra de Deus em sua vida. Que Jesus ilumine seu entendimento. Que Jesus te guarde, te proteja, te livre do mal. É em nome dele que nós rogamos esta bênção a Deus. Amém.